Tem sonho que mesmo quando não dá certo, deixa marcas bonitas na gente. Eu me chamo Felipe Leite, esse é o canal Cartas com Leite e a gente tá no nosso café, né? Aquele cafezinho com a conversinha e com uma cartinha para permear nossa conversa. A carta de hoje é a estrela. E que história eu vou trazer para vocês. Vou falar sobre sonhos. Antes de começar a contar minha história, essa história mirabolante que teve aí, eu quero te convidar a duas coisas. Coloca aqui nos comentários a tua história, porque aí eu vou pegar a tua história e a gente vai contar ela. Vamos ver qual é o arcano maior que ela se encaixa. E aí a gente conversa sobre essa história, né? Eu hoje trouxe essa cafeteira aqui, porque tem dia na vida que a gente tá correndo demais, não tá? Tá naquela correria do dia a dia. E assim, nada melhor do que a gente conseguir fazer um café massa, um café expresso, um café forte pra gente poder conseguir correr no dia a dia, né? Eu vou utilizar essa cápsula da Baggio. Não tô recebendo nada para fazer publi, não tem publicidade paga aqui. Eu vou usar ela porque é um café que eu gosto muito, tá, gente? Minha amiga me apresentou ele. Desde que ela me apresentou ele, é um dos meus cafés preferidos, né? Aqui, ó, tá piscando. Quando ela aquecer, ela para e aí eu boto para fazer o café. Vou utilizar essa xícara que foi do casamento da minha amiga. Tem meu nome, né? Ninguém usou a xícara certa lá na hora. Todo mundo usou a xícara um do outro. Mas o que vale é a intenção, né? Então vamos lá, vou fazer um longo pra fazer. Ela faz um pouquinho de barulho, mas dá pra gente ir conversando. Hoje a história é sobre uma época na vida em que eu decidi, do nada, querer ser cantor. Eu escutava muita música em casa, sempre fui muito da música. E eu gosto realmente de música, tá, gente? Eu sou muito fã de Maria Bethânia, tá certo? Quem me conhece no dia a dia, deixa eu até pegar aqui para vocês entenderem como é que é a minha paixão por música. Isso é um vinil de Maria Bethânia de dezembros, né? Ai, meu Deus do céu, é lindo demais esse daqui, viu? Eu posso fazer um episódio pra gente falar sobre música. Posso trazer umas histórias de música aqui. Ah, é muito bom demais. Tem essa música aqui, ó. Olha, gostoso demais. Quem aí nunca escutou Gostoso Demais, de Maria Bethânia? Tá pronto o café, viu? Olha como ele é bonito, vê? Tá bem espumoso. E é um expresso, né? Pra gente dar uma despertada, né? Despertar pra vida, acordar do sonho, fazer o sonho virar realidade, né? Vê, tem essa música aqui, Gostoso Demais, que eu amo. É aquela, né? Tô com saudade de tu, meu desejo. Tô com saudade do beijo, do mel. Tô enferrujado, mas pelo menos não estou desafinado, né? Eu vou até deixar aqui em cima esse disco. Eu acho que quando acabar de gravar esse vídeo, eu vou dar uma escutadinha em Maria Bethânia para enobrecer a alma, né? Então, eu resolvi ser cantor. Fui para o conservatório, eu até contei aqui, né? A história da bateria, passei vergonha, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar ali, sabe? E era massa, gente, era muito bom. Ah, que fase massa da minha vida. Eu aproveitei bem essa fase. A lua, a estrela, né? A estrela aponta um caminho, né? A gente tem um sonho, a gente tem que percorrer aquele sonho, né? A gente tem que ir naquela direção. Naquela época, essa era a minha direção, sabe? Querer ser cantor. Então eu procurei um conservatório e comecei lá. Nessa época eu estudava canto, aí fazia um pouco de piano, ainda estudo um pouco, né? Aprendi a tocar violão, contrabaixo, e flauta. Enfim, música, eu gosto demais de música, né? Sempre foi um sonho que existiu na minha vida, querer ser cantor. E aí eu fui naquela direção. Mas, lógico que não dá pra gente entender, sabe, e isso, assim, que um sonho vai ser o que a gente quer pro resto da vida, né? Naquele momento, era meu sonho. Hoje, não mais. Hoje eu não tenho vontade nenhuma de ser cantor, sabe? Mas foi muito interessante, aquele momento que eu passei na minha vida, aquele momento em que eu estava direcionado a fazer aquilo, foi muito interessante, sabe? Porque ele foi me trazendo, me moldando muita coisa do que eu sou hoje, né? Ele tirou minha timidez. Na época que eu fazia conservatório, eu tinha que cantar, né? Tinham recitais, tinha diversas coisas e eu tinha que cantar.
eu tinha que cantar na frente das pessoas. Então tudo isso foi me moldando e foi fazendo eu deixar de ter tanta vergonha, né? Eu digo que hoje eu sou sem vergonha, né? E menino, era bom demais, era bom demais. Eu lembro que na época eu cheguei a cantar em banda, cheguei a cantar em grupos de igreja, né? Que o pessoal chama de Ministério do Louvor. Passei muitos anos cantando nisso daí, cantei em banda, que aqui era tudo instrumental eletrônico e tal. Enfim, aqui em Pernambuco tem muito isso, nas igrejas, um eletrônico. Que é como se fosse uma banda, um conjunto eletrônico, uma banda que tem cantores, tem back vocal, fiz muito back vocal. Fiz back vocal em estúdio, fiz preparação vocal de muita gente. Então, foi algo que pra mim foi massa. Hoje eu consigo falar horas e horas e minha voz não cansa porque eu consigo segurar bem, né? Apoiar bem minha voz, independente da postura. Lógico que se eu melhorar a postura assim e tal, consigo melhorar, utilizar bem a minha voz, não fico cansado vocalmente falando rapidamente. Porque tudo aquilo foi uma fase massa, né? Mas eu tinha um sonho. E o meu sonho era ser cantor. E assim, a Estrela, ela fala muito sobre isso, sabe? Ela traz essa reflexão, sabe? Sobre a gente, de que quando a gente tem um sonho, a gente precisa percorrer aquele sonho. A gente tem que procurar um destino e correr, usar, né? Os elementos. Eu tô usando aqui o tarô dos gatos místicos, né? Tarô místico dos gatos. Adoro, porque eu amo gato. Eu não posso ter gatos porque eu tenho alergia, né, ao pelo do gato. Mas eu amo gatos. Eu amo de paixão. E aí eu peguei, comprei esse deck que eu achei ele lindo. Ele é muito fofinho. Acho lindo. E aí ele fala sobre, você nota que tem os 4 elementos na carta da Estrela, né? Em outros tarôs, né, em outros decks de tarô, como o de Waite, é mais fácil você compreender, né? Pelinho. Não é pelo de gato. Você compreender porque ele traz todos os elementos, né? A água, o fogo, representado pela estrela propriamente, né? O ar, representado pela planta balançando, a terra, né? E aí a estrela é essa capacidade de você utilizar todos os elementos para lhe dar uma direção, né? Para você seguir num caminho, né? Alguns tarólogos falam sobre a estrela ser um direcionamento espiritual, né? Você ter aquela conexão espiritual para percorrer aquele desejo que você tem, para você encontrar, né, um direcionamento para tomar na sua vida. Enfim, tem várias vertentes aí, mas assim, eu trouxe a carta da estrela porque falou muito sobre isso. Eu percorri aquele sonho. Eu usei todas as ferramentas que eu tinha naquele momento. Eu fui me preparar, me preparei, comecei a cantar, não poupava esforços, fiz o meu melhor, materializei aquilo. Mas é aquela história, né? São sonhos, é esperança em algo que moldam a gente, que moldam quem nós somos, né? Que moldam aquilo que a gente é, né? Talvez você esteja nesse momento hoje, talvez você esteja no momento que eu estive lá atrás, né? Que você tem um sonho, você quer percorrer aquele sonho, né? Você tem aquela vontade de fazer alguma coisa, sei lá, deixa eu ver aqui alguma coisa que tem aqui para exemplificar. Por exemplo, vou pegar essa bolsinha aqui, você às vezes, menino, veio 2. Esse daqui são as bolsinhas que eu faço para botar meus decks, eu adoro. Eu boto ele dentro, deixo ele guardadinho assim, fechadinho, ficar bem apoiadinho. É de veludo, não que eu tenha alguma coisa sobre pano, mas é porque eu gosto mesmo. E aí você tem o sonho de fazer essas bolsinhas, aí você começa a fazer, e depois você de repente diz, não vou fazer mais bolsas não, vou fazer agora essas toalhas, porque eu acho que é melhor, e vai deixando um pouquinho de lado. Mas ele não terminou esse sonho, você continuou esse sonho, sabe? Ele não acaba, ele só muda de forma, às vezes, né? Por exemplo, eu tinha um sonho de ser cantor. Não fui um cantor de sucesso, canto no karaokê, numa coisa ou outra, mas isso não fez de mim menos porque eu não cantei. Mas ele trouxe para mim muitas ferramentas, né? No caminho, coisa da estrela, né? Tem os 4 elementos, eu ganhei os 4 elementos. Eu consigo, hoje, se eu precisar me preparar para falar bem, eu consigo falar, não tenho vergonha de falar em público, que é uma coisa muito interessante. Muita gente tem vergonha de falar em público, né? E o que será que o tarô diz sobre os sonhos que a gente tem hoje, né? Sobre qual o posicionamento da gente em relação aos nossos sonhos, né? Aquilo que a gente quer, né? O que é que a estrela traz pra gente, né? Esse arcano maior.
traz pra gente sobre como usar os nossos sonhos, né? Ao nosso favor, né? Direcionar, né? Aprender a usar os elementos, né? A nosso favor. Vamos descobrir aqui o que é que diz. Na linha de passado, 9 de copas, 3 de paus, né? E 10 de paus. Eu vou fazer uma correlação com o tarô de Waite. Por quê? Porque tô pegando ele aqui, viu, gente? Que tá longe de mim. Meu Deus, eu tenho que colocar esses decks mais perto de mim. Olha, me perco todinho aqui. Derrubei, foi tudo. Depois eu ajeito. Vou colocar aqui o 9 de copas, já tá aqui. Vamos fazer essa correlação que eu acho que é bastante interessante. Deixa eu pegar aqui o 3 de paus pra gente colocar aqui. Fazer essa correlação que eu gosto de às vezes, na leitura, principalmente quando eu uso esses baralhos temáticos, esses decks temáticos, eu gosto de trazer um deck mais tradicional, para que a gente não fuja muito da essência daquele arquétipo, né, do que é que ele quer trazer pra gente, né? Cadê? 3 de paus e deixa eu ver se eu acho 10 de paus aqui rapidinho no final. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Porque aí, se ele não tiver, a gente... Deve estar mais no comecinho. Vamos ver aqui. Deixa eu ir voltando. Aí você fica aí, viu? Vai tomando teu café aí. Já preparasse teu café, por sinal? Me diz aí. Porque aqui tá uma historinha, né? Do povo não... preparar o café, aí fica só na vontade, não toma um café, aí o dia, depois tá aí com sono. O café é bom, viu, gente, porque ativa a mente, né, cafeína, né, pronto, aqui. E é bem legal, porque essa ilustração, deixei o baralho todo bagunçado, tenha vergonha nessa cara, pronto, agora melhorou, pronto. Então vamos lá, vê. 9 de copas. 9 de copas fala muito sobre realização, sobre aquela coisa boa, sabe? Você tá feliz, tá realizado. Tá olhando pro fruto do seu trabalho e dizendo, eu fiz, tô feliz, tô realizado, tô alegre, tô contente. E aí, como é que vai ser? Tô bem, tô tranquilo. Olha o ar de serenidade. Aquela coisa de, tô de boa, tô satisfeito. Tô satisfeito. E fala muito sobre meu sonho. Vou trazer essa correlação. Trouxe essa porque essa daqui é mais legal para você entender. Foi o que aconteceu comigo. Chegou um momento na minha vida em que eu olhei assim e eu disse, não, tô pronto, tô realizado. Eu cantei em banda, eu fiz backing vocal, eu gravei CD, eu cantei pra multidão, um bocado de gente. Né? Teve uma vez que a gente cantou para mais de 3.000 pessoas, no meio de uma praça. Sabe? Aprendi a cantar, aprendi a impostar voz, aprendi um bocado de coisa. Foi massa. Mas como eu vou utilizar aquilo daqui pra frente é que é o mais importante. Às vezes um sonho acontece na nossa vida, às vezes uma vontade acontece na nossa vida para nos preparar para outras realizações. Veja que no 3 de paus, ele tem as realizações, mas ele tá olhando para frente, como se aquelas realizações não fizessem tanto sentido. E é o que às vezes acontece com a gente. Não é? A gente realiza, a gente faz muita coisa, a gente tá feliz, a gente tá empolgado no passado, a gente se empolgou, mas aí a gente chega numa fase em que a gente tá olhando para ali, a gente tem, né, realizou muita coisa, né, pausa é realização, tá? A gente fica olhando para frente, assim, vê o gatinho como tá, as 3 florzinhas atrás e ele assim, olhando, contemplativo, né, pensativo sobre o que seria, né, do futuro dele, das coisas dele, sabe? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser? Qual realização eu vou escolher para ir em frente? Sabe? O que é que eu vou fazer? Aquele momento em que dá aquela tritubiada, né? E aí fecha com 10 de paus.
O gatinho tá amarrando pra mim, me conquistou. Mas aqui é que tá o gancho pra você. Aqui é que tá a virada de chave. Olha a situação que o cara tá. Forte. Realizou muito, carregando esse peso, esse fardo. É quando o nosso sonho, ele deixa de ser algo que é uma realização massa e ele se torna um fardo que você tem que carregar para onde você vai. Foi o que aconteceu comigo. Eu tô fazendo esse jogo, eu amei esse jogo do tarô de hoje, porque ele fala muito sobre como foi minha trajetória, e o bom é que foi uma coisa tão assim, eu acho que com certeza, talvez você aí que tá tomando café junto comigo, vou até tomar um gole. Você que tá aí tomando café junto comigo, você deva estar passando por uma situação assim, sabe? Em que você para, sabe? Reavalia e olha assim, diz, caramba, eu tô carregando isso, eu tô sendo forte. Mas pra mim, na minha cabeça, o 10 de paus é quando as nossas realizações se tornam um fardo muito pesado pra gente carregar. E o fruto do nosso trabalho é muito forte. Peso pra gente carregar, sabe? Talvez aconteça, ver que coisa interessante. Eu quero te levar a essa reflexão. Quero te levar a essa reflexão hoje. Vê que interessante. No 9 de copas, tu tá feliz pelo que tu conquistou, pelo que tu realizou, por tantas coisas. No 10 de paus, o futuro, tu tá cansado. Né? Tu tá carregando um peso enorme, tu tá fazendo uma força enorme para realizar aquilo. É quando o nosso sonho deixa de ser um sonho e passa a ser um fardo pra gente carregar. Talvez foi isso que aconteceu na minha vida em relação a cantar, sabe? Eu simplesmente decidi num momento que eu não queria mais cantar. E eu cantava, eu canto direitinho, gente. Eu não tenho problema com o meu cantinho, não. Como diz aqui, eu não tenho problema com o meu cantinho, não. Gosto. Tenho uma voz razoavelmente afinada. Não sou Maria Bethânia, né? Que Maria Bethânia, tudo que canta é bom. Não sou Ivete Sangalo, um Djavan da vida. Mas minha voz não é de se jogar fora. Talvez com os investimentos certos, na prospecção de carreira, com uma produtora boa, eu talvez chegasse e conseguisse gravar um CD, fazer shows e viver disso. Mas chegou um momento, no meio da trajetória, em que eu parei para pensar nas coisas que eu tinha realizado e eu percebi assim, eu disse, poxa, eu tô realizando muita coisa, mas como é que é isso? O que é que eu vou fazer mais? O que é que eu vou fazer mais? E aí chegou uma hora que eu comecei, vou cantar, vou cantando, vou fazendo parte de Ministério do Louvor, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ensaiar coral, vou fazer uma coisa, fazer outra, muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. E aí era uma força desprendida muito grande para carregar todas aquelas realizações. E aí chega aquele momento em que a gente tem que parar. E o nosso sonho, ele passa a ser, sabe, ele não é que ele deixa de existir, porque ele não deixou de existir, sabe? É aquele momento em que o nosso sonho, ele não para, ele às vezes só muda a forma como ele vai estar na nossa vida. E aí ele volta a ser aquele sonho que nos traz realização, que eleva a nossa autoestima, que faz a gente ser feliz. Então, eu quero te convidar amanhã, tá comigo novamente aqui, tomando aquele cafezinho. Prometo que eu vou trazer algumas coisinhas pra comer, né? Porque às vezes dá uma fominha, né? Então, agora mesmo me deu uma fome. Se bater uma fominha agora, eu vou ali, eu como uma tapioca. Tapioca aqui no Nordeste, minha gente, tapioca. Maria tá peneirando goma e massa de mandioca. Hoje é um programa musical, né? Daqui a pouco eu vou ligar o piano, pegar o violão, tocar. Não vou fazer isso. Mas daqui a pouco, né? Só falta isso. Mas eu espero que essa leitura tenha feito sentido para você no dia de hoje. Independente do dia que você esteja assistindo, que essa história que eu te contei de algo que aconteceu na minha vida, de um momento que aconteceu na minha vida,
que esse arcano maior da estrela traga essa elucidação para você sobre as coisas e você tem entendimento de que o sonho só é um sonho legal, só é um sonho bom quando ele traz a realização para você, quando você está com a autoestima lá em cima, você está feliz, você está contente, você realmente quer que aquilo aconteça, você está feliz, você está vendo as realizações acontecendo. Mas quando ele se torna, quando você entra em confusão sobre aquilo, e de repente você segue ali batendo naquela tecla, aquela tecla se torna um fardo enorme que você está tendo um trabalho muito grande para realizar, talvez seja o momento de você mudar a rota e fazer algo diferente. Tenha um rumo diferente. Olhar para aquela estrelinha ali e dizer, eu acho que dá. E seguir um rumo melhor para você. Espero ter te trazido uma palavra massa. Estou muito feliz com a tua companhia. Estou feliz demais que você está aqui comigo. Amanhã a gente se vê por aqui novamente. E chama mais gente, compartilha aí, chama o povo para vir tomar café. Vamos tomar café, conversar e falar sobre cartas. E deixa a tua história aqui, rapaz. Pra gente ir, fofocando da vida dos outros. Um cheiro. Até breve.